Você sabia que apesar do filme do Pantera Negra ter sido uma tacada certeira da Marvel, numa época em que tratamos severamente, a igualdade racial, Stan Lee já se posicionava sobre esse assunto durante as décadas de 60 e 70, criando e editando diversos super-heróis de outras raças e credos? Você sabia que mesmo tendo seu nome ligado à criação de grandes super-heróis, Stan Lee jamais ganhou um extra pelos seus personagens criados? Isso porque ele era apenas um funcionário da Marvel Comics e todos os direitos iam consequentemente para a editora. Mas a Marvel sempre contribuiu com o honorário sabendo da importância de suas criações. Está começando o Conexão HQ Extra! Estamos de volta agora com Conexão HQ Extra. Eu sou Marcelo de Oliveira. Eu, Marcelo Castilho. E todas as vezes que usamos do Conexão HQ para falar sobre quadrinhos, era impossível não tocar uma vez ou outra no nome de Stanley Martin Lieber, o nosso carismático Stan Lee. Por isso, não seria de bom tom nós, da UCM Comics, não prestar esta homenagem ao mestre em nosso canal do YouTube. Por isso, abrimos estes novos vídeos que chamaremos de Conexão HQ Extra! E nada melhor do que começarmos homenageando Stan Lee, Castilho. Isso é verdade, Mas as homenagens não acabam aqui não, Oliveira, porque eu quero convidar o nosso semista também a escutar o nosso último podcast, onde falamos não só da carreira brilhante de Stan Lee, como também assinalamos as melhores histórias da nossa adolescência sobre a batuta editorial de Mr. Lee. Isso porque na época eu só colecionava o Homem-Aranha e você, o Incrível Hulk da editora Abril. E por isso, as grandes sagas serão, claro, dessas duas revistas. É ou não é? É verdade. Vá lá! Escute o nosso podcast, Conexão Cast. Mas aqui nesse Conexão HQ Extra daremos atenção a algumas informações, talvez até básicas, Castilho, de quem foi este homem que simplesmente salvou a Marvel Comics de sua primeira baixa, lá nos idos dos anos 60, ao começar com criações de personagens muito mais humanos e cheios de problemas do dia a dia para resolver. Stan Lee percebeu que os personagens ditos super-heróis estavam começando a virar deuses, com poderes muitas vezes longínquos de nossos pobres pensamentos mortais. Então, Mr. Stan Lee criou o Quarteto Fantástico e trouxe os leitores de volta à casa de ideias ao mostrar o cotidiano de uma família de super-heróis nada convencional. É verdade, hein? E sem falarmos da sua criação máxima, o Homem-Aranha, um garoto nerd, zoado na escola e que mora com os tios, apaixonado pela vizinha e trampando em empregos medíocres para poder pagar a universidade. Isso tudo tendo em mãos um poder legal e que lhe dava a super força. Mãos que escalavam paredes e uma agilidade fora do comum. A partir da criação do Homem-Aranha, outros criadores da Marvel também começaram a bolar personagens mais humanos, com situações do cotidiano ali e conflitos familiares também. Se você perceber que muitos outros personagens da Marvel, a partir daí, começaram a ter mais conflitos internos para enfrentar do que alienígenas intergalácticos, Vídeo Luke Cage, o Pantera Negra, o Demolidor e até mesmo o Bruce Banner, que começou a ver o seu alter ego, o Hulk, como uma ameaça aos seus amigos e à namorada. E uma das coisas bacanas das criações de Stan Lee era a sua preocupação em mostrar, através dos heróis, situações sociopolíticas que a todo momento massificavam os americanos e o mundo. Nós sabemos que muitas histórias de Luke Cage e Pantera Negra são críticas à segregação racial americana. Com certeza. E não podemos esquecer que os X-Men não são vistos como super-heróis pelo mundo dos quadrinhos, e sim criaturas a serem combatidas. Isso traz um contexto muito rico quando tratamos de minorias, principalmente aquelas em que o governo limita como pessoas deficientes. Stan Lee usou muitos roteiros dos X-Men para falar sobre segregação social e preconceito contra o diferente. E aí é que você começa a ver a genialidade de Stan Lee, E essa revolução que ele fez nos quadrinhos de super-heróis. E para deixarmos bem claro aqui, Stan Lee nunca foi o dono da Marvel Comics.
Ele sempre esteve à frente da Casa de Ideias por ser o seu principal editor e de abrir uma significante onda de bons criadores. Por isso que a cada início de história tinha-se o título Stan Lee apresenta, e assim vinha a alcunha divinatória de cada personagem, criado por ele ou não. O majestoso Pantera Negra, o incrível Hulk, o invencível Homem de Ferro, o espetacular Homem-Aranha, Demolidor, o Homem Sem Medo, os fabulosos X-Men, o poderoso Thor, etc. Mas claro que a Marvel Comics tem uma dívida enorme com Stan Lee, e sempre soube disso, por isso anualmente era acrescido ao seu salário um pomposo honorário, e depois que o Mr. Lee deixou a Marvel Comics, esta ainda o mantinha como autor benemérito. Por mais que Mr. Stan Lee não tivesse criado todo o universo Marvel, mas como editor tenha dado asas à imaginação de vários outros autores e desenhistas, grandes e icônicos personagens saíram de sua tutela. O Homem-Aranha, como falamos, criado em 1962, com sua estreia em Amazing Fantasy número 15. O incrível Hulk, baseado em Jekyll e Mr. Hyde, que estreou em 1962 em seu próprio título. O Homem de Ferro, um dos primeiros bilionários excêntricos, que estreou em Tale of the Suspense número 39, em 1963. O Doutor Estranho, que o fez pirar no mundo psicodélico dos multiversos, estreou em Strange Tales 110 em 1963. O Pantera Negra, um coadjuvante do título do Quarteto Fantástico, que ganhou sua própria revista em 1966. E também não podemos esquecer-nos da estonteante Viúva Negra, criada por Lee em 1964 e que estreou em Tales of Suspense 52. A cultura nórdica inspirou Lee e assim nasceu o poderoso Thor, que teve a sua estreia em 1962 no título Journey into the Mystery 83. A Feiticeira Escarlate foi criada em 1964 na revista Uncanny X-Men número 4, e a princípio ela fazia parte da Irmandade dos Mutantes, criada pelo seu pai, o Magneto. Galactus, o Devorador de Planetas, foi criado em 1966, em Fantastic Four número 48, um personagem que era um contraponto para falar sobre a fragilidade humana. O Professor Xavier foi criado junto com os mutantes em Uncanny X-Men número 1, e sem o líder não haveria os alunos. Estreando em sua própria revista em 1964, o Demolidor vinha a público para provar que uma deficiência não impediria um ser humano de ser um herói. Em Vingadores 57, em 1968, Lee criaria o Visão. Ele daria aquela alternativa de que, apesar de ser um simbionte, ele poderia sim se apaixonar e viver entre os humanos. Como assim a editora rival ter um personagem chamado Capitão Marvel? Como assim? E a própria Marvel Comics não ter um com essa alcunha? Surgia o Capitão Marvel da Marvel em 1967 na revista Marvel Super Heroes número 12, ou o Mar-Vel, um extraterrestre Kree que espiaria as fragilidades humanas. O Surfista Prateado seria o personagem que filosofaria através das parábolas criadas pelo próprio Lee, que estreou em Quarteto Fantástico número 48 em 1966. E claro, o próprio Quarteto Fantástico, o grupo que, como já foi dito, salvou a Marvel da escassez de leitores em meados dos anos 60 e de Stan Lee desistir de editar super-heróis já que se achava muito velho. Estava com 40 anos na época e ele falou que estava muito velho para brincar com esses personagens. Ainda bem que a sua esposa, Joan Lee, fez ele mudar de ideia. Que beleza! Bom, e para terminarmos então, colocamos uma galeria dos ilustradores que fizeram suas homenagens aí, mundo afora, ao grande Stan Lee, e que agora, junto com Jack Kirby, comecem a criar novos roteiros para os inúmeros multiversos que devem existir por aí. Valeu, Stan Lee, Excelsior! Excelsior, Stan Lee!
Goodbye. Isso aí, acabamos o primeiro Conexão HQ Extra, que pode vir a qualquer momento, em qualquer horário e em qualquer semana. E para terminarmos, eu quero dizer que eu sou Marcelo de Oliveira. Eu sou Marcelo Castilho. E este é o estúdio UCM Comics, onde quanto mais quadrinhos, melhor! E até a próxima! Até!